solitude. 2 pontos. Oi, gente. Vocês já estavam aí, né? Regenera. Deixa eu marcar isso aqui. Ok. Olá, boa tarde, boa tarde. Primeiro a entrar foi a Lúcia Hermeto mesmo. Verdade. Olá, olá, olá. Povo. Estão me ouvindo bem? Deixa eu só ver os esquemas aqui para ver onde eu posso desativar comentários e ativar de novo, entendeu? Porque o povo na última live falaram que na hora que eu estiver explicando as coisas aqui, dá uma pausa nos comentários para que o pessoal concentre e depois vai liberando aí. Mas eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Mas não sei. Tá aparecendo os comentários aí pra vocês? Tá, né? Pra mim tá. Tô só fazendo aqui os... Mas pra organizar aqui o nosso encontro. Tá aparecendo os comentários aí, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Mas eu acho que eu não tenho, não. Esse lugar que tira os comentários por um tempo, sabe? E depois eu volto de novo. Eu acho que eu não tenho aqui, não. Deixa eu ver. Ah, achei, galera. Olha aí, ó. Deixa eu ver se eu posso ativar depois. Ah, bonitinho. A gente vai só aprimorando esse negócio de live. Então é o seguinte. Bem-vindo a todos, bem-vindo a todas, ok? Na hora da live, na hora da live não, né? A gente já está numa live. Na hora que eu estiver fazendo a explicação, na hora que eu estiver fazendo a exposição, eu vou tirar os comentários, tá bom? Pra gente ficar concentrado, focado. E depois eu vou abrir os comentários pra gente interagir, tá bom? Então, porque eu assisti a live sobre o medo e a vulnerabilidade e eu vi que tinham muitas perguntas, muitos comentários legais e não dava para eu responder tudo porque eu não tinha visto na hora. Então, eu acho que eu vou condensar a explicação, falar um pouquinho e depois eu abro pra gente tentar interagir um pouco, tá? Ok? Então, vou fazer isso agora, dando aí os minutinhos de tolerância pra galera que tá entrando aí desesperadamente, correndo aí para começar a live sobre solitude na série Outonos. Lembrando que quem tá chegando pela primeira vez aqui nessa live, nós estamos fazendo uma série chamada Outonos, que é a proposta da gente pensar no outono da alma, que é esse lugar de renascimento, que é esse lugar de visitar, de revisitar nossa vida. E aí tô pegando tipo temas universais que, independente do que a gente esteja vivendo ou passando, nós vamos enfrentá-los na nossa vida. Então, nós falamos, o primeiro foi sobre o valor das perdas, depois foi sobre medo e vulnerabilidade, e agora sobre solitude. A imagem tá boa, vocês estão vendo aí com clareza, tá beleza? É porque aqui a luz tá meio
fosquinha, né? Mas eu acho que tá bom. Acho que eu tô vendo aqui. Acho que vocês estão vendo. Vamos lá, então? Ok? Então, tirando os comentários aqui, agora, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Bom, gente, solitude, ok? O tema que eu usei para nossa live foi solitude, a solidão que regenera, tá? E agora eu vou colocar sempre uma inspiração pra gente antes de trazer esse fundamento aí para nossa conversa, para nossa interação e para as nossas perguntas. A inspiração de hoje é uma frase da Vera Valadares, que diz assim: entristecer ou tecer, só temos isso. Então, cada situação que a gente vive, a gente só tem dois caminhos: entristecer ou tecer. Minha inspiração para hoje é que a gente aprenda a tecer. Porque entristecer não é o caminho que liga as tramas da vida e o que a gente precisa conectar. Então, minha inspiração hoje é para que a gente consiga tecer esse tempo de solitude depois que a gente entender esse processo na nossa vida, tá bom? Solitude é a palavra poética, linda, maravilhosa e encantada, para o termo solidão, tá? Então, falar de solidão tem pelo menos duas dimensões. Eu tenho a solidão destruidora, aquela que me isola da vida, das relações, do mundo e me desconecta com aquilo que é vida. E não é ela o tema de hoje. Mas eu tenho a solidão que me regenera. Essa solidão que me regenera, que é a que eu vou falar hoje dela, não é o estado desértico de estar só. Não vou falar sobre a questão de estar sozinho, sem pessoas, não. Eu quero falar da solidão no termo da palavra solidão, que significa solo. Então, solo é o lugar de posição, de se apoiar, de ficar firme, é terra firme, né? O solo. Mas ele também é fértil. Ele também é um lugar onde eu preciso aprender que, ao me posicionar nesse solo, eu planto as plantas, né? O solo do meu pé na terra. Então, é a ideia de posição de solo. Essa seria a raiz da palavra solidão. Olha que legal. Solidão ligado a solo, que significa posição de destaque, né? De apreço, de valor. E que, de fato, para que isso seja construído e firmado, eu vou precisar dispensar o outro. Não dá para construir solo com um monte de gente, uma aglomeração, né? Não dá, não dá. Então a gente vai percebendo que a gente caminha mais no solo dos outros do que construir o nosso, né? Então, pensar na solidão é pensar numa forma diferente, superior de comunicação, já que ela é interior, já que esse lugar da solitude é o lugar de regenerar o valor, que não tem nada a ver com destruir o convívio, tá? Não é isso, mas é de regenerar o valor. E quando eu escolho tecer esse solo, onde eu preciso ter uma posição, firmar os meus pés nele, eu tô de fato construindo uma autocomunicação muito superior às comunicações que eu tenho fora de mim. Muito mais elevada, porque é uma comunicação que precisa ser construída nesse solo que é tão desconhecido da gente. Então, escolher tecer a partir da solitude é buscar uma regeneração, ou seja, produzir, construir. É a ideia de entrelaçar os fios que unem os valores dentro de mim. É tecer a sensação, tecer a sensação de estar completo. E isso é um processo
de construção da solitude. Lembrando que se eu estou falando de uma solidão que regenera, regenerar é formar-se novamente, é dar nova vida, é revivificar. Olha que bacana. Então vamos imaginar que nascemos, já entramos no contato com a comunidade que existia na nossa vida. Pai, mãe, avô, tio, irmão, primo, vai todo mundo aí. Então eu vou sendo formada por fora. Mas a solitude é o espaço que eu encontro, mesmo nesse convívio, para começar a me formar, para começar a dar nova vida, para começar a estabelecer o meu solo, o meu apreço, o meu valor. Talvez por isso que nós somos tão inseguros, porque a gente não tem um incentivo à solitude. E aí você fala assim, ok, o que seria então? Eu quero começar o meu processo de solidão que regenera. Como é que eu faço isso? Já entendi que a gente precisa de encontrar momentos de tecer a nossa própria existência, o encontro com a gente. E esse encontro significa tempo. E esse tempo significa não viver sozinho, mas estabelecer tempos de solitude, onde eu preciso aprender a me firmar no solo que existe dentro da minha vida. Então, quando a gente fala assim, a gente está vivendo um tempo de quarentena, onde tem gente que está sozinho mesmo dentro de casa, sem ninguém. E essas pessoas, elas podem organizar a sua rotina dentro de casa e ter um tempo de solitude, um tempo de silêncio. Olha que legal. Tempo de solitude é um tempo de silêncio, onde eu paro de ouvir as vozes externas para começar a ouvir a voz que passa aqui dentro. A oração é um tempo de solitude, onde eu verbalizo o que sinto. A reflexão é um tempo de solitude, até que ponto a nossa vida ela está com sentido para nós mesmos. A leitura é um tempo de solitude, porque a leitura me faz repensar as coisas. A música, quando eu presto atenção na letra, ela me convida para um tempo de solitude. Revisitar atitudes que a gente tem é um tempo de solitude. Olha o tanto de coisa. Desacelerar é um tempo de solitude. Na semana passada, nós estávamos ainda naquela novidade, né? Suspensão das coisas, todo mundo começando a ficar em casa e uma rotina nova e muita gente no oba-oba, e parece que agora a gente começa a lidar com uma realidade mesmo. Parece que o ritmo da gente aceitar as coisas como elas se apresentam, ele é um pouco demorado. E eu sei que tem muita gente acelerada mais do que estava antes da quarentena. E eu não sei se a gente tá com culpa porque a gente tá dentro de casa. Eu não sei se a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente tá fazendo alguma coisa e num ritmo intenso. Eu só sei que desgovernou a nossa agenda, os nossos horários, os nossos tempos e as nossas falas e as nossas presenças. Mas em nenhum momento a gente teve um incentivo a desacelerar, sabe? Desacelerar. Criar nova rotina onde eu tenho um tempo para fazer isso aqui, ó. A mente precisa encontrar um novo solo. O coração precisa encontrar um novo solo. O corpo precisa encontrar um novo solo. Não é fácil quando a mudança não é espontânea, quando ela acontece de repente. E a ideia da gente é começar a desacelerar para saber como nós podemos aproveitar esse tempo que chega para nos acessar. Quem está sozinho fisicamente, eu já estava falando isso, pode criar uma rotina onde uma vez por dia você pode acessar as notícias. Não precisa ficar com a televisão ligada ou o celular ligado 24 horas, porque isso é uma enxurrada de informação e tá vindo de tudo, então você não tá tendo tempo nem de acessar o que você tá sentindo.
Então a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão ansiosas porque elas não sabem o que vai acontecer no futuro. Elas estão cultivando uma depressão porque elas estão pensando qual é o sentido da vida. Elas estão angustiadas e aflitas. Então a gente não dá nem tempo de acessar e falar assim: peraí, eu tô ansiosa, eu tô questionando o sentido da vida, eu estou com medo. Quando eu começo a fazer perguntas e ter tempo para me ouvir, eu tô num processo de solitude. Eu tô num processo de solidão que regenera, solidão que dá uma nova vida, tempo de encontro que me restabelece de novo. Então, você pode selecionar que horas você vai ver a notícia para você ficar informado. Você pode organizar os contatos que você vai fazer com as pessoas que são importantes, que te amam. Então você pode, ó, gente, de manhã, à tarde ou à noite eu converso com vocês, mas eu não vou ficar conversando com vocês 24 horas não, porque eu preciso de um tempo de solitude aqui, o autocuidado. Então você pode tirar um tempo para estudar, para ler, para fazer alguma coisa, para escrever. Tem gente que pode começar a escrever nesse tempo. Aí você fala assim: Milena, eu não tô conseguindo me concentrar, eu não tô conseguindo. E tem muita gente falando isso pra mim. Eu não tô conseguindo. A aflição é tão grande que a gente não consegue parar e se concentrar. A solitude é para isso. Para. Dá para se organizar durante qualquer tempo da nossa vida. É só a gente parar e construir uma rotina nova nesse tempo. Por mais que a gente não saiba quanto tempo vai durar, a gente pode começar a organizar uma nova rotina. O que nós vamos fazer de manhã, o que nós vamos fazer à tarde, o que nós vamos fazer à noite. Isso é pra galera que tá sozinha fisicamente. Mas você pode estar me ouvindo e falando assim: tá bom, Milene, pra quem tá junto com a família? Com as crianças loucas correndo de um lado para o outro, todo mundo desesperado. O marido, a esposa e a avó e a tia que reuniu todo mundo na fazenda, foi todo mundo para um lugar. O que a gente faz então nesse sentido? Se você que está me ouvindo puder exercer uma liderança organizacional na sua casa, seria fantástico. Por quê? Porque a gente pode estabelecer uma rotina dentro de casa e pode estabelecer solitude dentro de casa. Então, quem tem, por exemplo, adolescentes ou jovens que estão convivendo dentro de casa junto com a família, a gente pode estabelecer um horário, ó, gente, vamos ficar nesse tempo cada um mais na sua, fazendo suas coisas, depois a gente reúne para comer junto, ou a gente vai assistir um filme junto, porque parece que tudo bagunçou e bagunçou também dentro da nossa casa. Então parece que aquelas rotinas que não existiam, agora elas começaram a existir. Então eu preciso estabelecer novas rotinas e que produzam a solitude que cada um precisa ter. Então eu lembro de uma mãe falando que ela falou assim: meu filho tá no quarto jogando videogame como se não houvesse o amanhã. E é o momento de solitude dele. Porque talvez o videogame seja o encontro que ele precisa com ele mesmo ali, onde ele está se percebendo, onde ele está se vendo, onde ele está se reorganizando. Então, a solitude, ela pode ser construída juntos, porque cada um pode ter sua solitude. Aí alguém tá falando assim: Milene, e quem tem filho pequeno, as crianças loucas correndo de um lado pro outro, brincando, tal, como é que é isso, né? É engraçado como é que algumas crianças, elas, quando são ensinadas a isso, elas conseguem brincar com as pessoas que elas amam e elas conseguem também brincar sozinhas. E muitas crianças precisam aprender a brincar sozinhas. Isso é um exercício de solitude. Então tem os brinquedos, tem aquilo que ela gosta, tem um desenhozinho que ela assiste. E você vai criando um ritmo onde ela está junto com a família, mas ela também tem o momento de solitude dela. O momento. E isso é uma rotina nova que pode ser criada. De divisão das tarefas domésticas, já que todo mundo está em casa, para que sobre tempo para todos ficarem um pouquinho com eles mesmos. Mas isso, gente, é uma organização que a gente pode fazer. Toda organização começa nos espaços mínimos, para depois a gente fazer isso nos espaços máximos. E tá circulando aí na internet um postzinho que chama
Quem quero ser durante esse tempo de coronavírus? Aí tem três movimentos, né? A zona do medo, a zona do aprendizado e a zona do crescimento. A zona do medo é o pânico. E aí, quando a gente desespera, a gente não consegue pensar, a gente não consegue ver, a gente não consegue raciocinar, a gente perde a concentração, a gente perde o foco, a gente é levado por vários sentimentos que deixam a gente desnorteado, a gente começa a falar desesperadamente, eu fico nervoso, começa a ligar pro planeta inteiro e pira geral. E é fácil pirar, porque a gente tá diante do desconhecido, diante daquilo que a gente não controla. E a vida é isso. A vida é isso. Então, as mudanças e a impermanência, ela tá diante da gente o tempo inteiro. A primeira zona é a zona do medo. Sai daí. Sai daí, velho. Sai daí porque o pânico não vai te ajudar. Você vai ficar irritado, você vai ficar nervoso, nervosa, você vai brigar com as pessoas. E eu acho que a primeira zona que a gente entrou foi do medo. E aí a galera pirou geral. A segunda, que é um movimento muito saudável, é a zona do aprendizado. Eu vou soltar aqueles controles que eu tinha antigamente, e eu lembro que quando começou o pessoal ficar em casa, gente, sinceramente, eu pensava muito em quem tem toque e quem é perfeccionista. Porque eu falei assim, gente, imagina essas pessoas dentro de casa com as famílias, com os filhos. E a galera que é neurado com limpeza, e a galera que é neurado com organização. Galera deve estar na piração, no nervosismo, na sensibilidade à flor da pele. E agora é hora de soltar o controle. Agora é hora de soltar o controle. Agora é hora de flexibilizar com você. Isso é solitude. Agora é hora de conversar com você e falar o seguinte, peraí, eu vou ter que dar uma relaxada aqui porque entrou mais gente aqui que é diferente e que não tem essas questões que eu tenho. Então é um aprendizado. Nós somos aprendizes da vida, nós só estamos sendo chamados para algo novo. E a terceira zona, que é a zona que a gente deve chegar, que é a do crescimento, o propósito e o sentido desse tempo para a nossa vida. Então, tem uma música da Zélia Duncan, que eu falei assim, ouve uma música, presta atenção na letra, né? Tem uma música da Zélia Duncan que eu queria que quem pudesse ouvir, chama Catedral. E tem, a música começa, o deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Essas travessias internas. E ela fala sobre solidão. Quem pode evitar? Te encontro em mim. Então tem um trecho da música que ela fala sobre isso, muito legal. E tem uma narrativa bíblica de Mateus que Jesus fala o seguinte, né? Lembrando que Jesus estava falando sempre num contexto onde ele se deparou com uma hipocrisia muito grande. A hipocrisia era, nós damos conselhos e nunca chegou tanto pelo WhatsApp o que a gente tem que fazer. Faz isso, organiza armário, organiza a vida, não sei o quê. Tanta informação para o que a gente tem que fazer, que eu acho que a gente tem que parar e não fazer nada para a gente se reorganizar nos nossos espaços, nas nossas realidades e nos nossos contextos. E Jesus se depara com uma hipocrisia muito grande dos fariseus, porque eles falavam o que tinha que ser feito, mas eles mesmos não faziam. E em Mateus 6, quando Jesus fala dessa solitude, ele diz o seguinte: entra no seu quarto, na sua intimidade, e lá fala, conversa, comunica com algo mais elevado do que essas comunicações superficiais, porque é lá que eu vou te ouvir. E talvez, se a gente tiver a compreensão que Deus habita em nós, a solitude é um encontro com uma comunicação tão elevada que ajuda a gente a se ouvir de verdade. Então, vou liberar os comentários para a gente interagir um pouquinho, tá? Nesse tempo aí de solitude, que é essa chamado, esse momento aí para a gente pensar um pouquinho sobre esse tempo, né? Então, minha ideia era que a gente pudesse
despertar esse lugar de tecer dentro da gente o solo, construir dentro da gente o solo, produzir, entrelaçar os fios que unem a gente por dentro nesse tempo e construir um alto valor e um apreço, sabe? Eu acho que era essa a ideia. Estar só não quer dizer, essa solidão, né? Não quer dizer que ela deve nos destruir, mas ela deveria nos regenerar, tá? Então, o outonos dessa época é para que a gente entrelace os fios do alto valor, do alto apreço, do alto amor, mas que a gente possa construir isso mesmo em conjunto, né? Mesmo em conjunto. Então, Baeta, eu escrevi um texto chamado Vírus e Solitude, exatamente, né? E eu espero que esse tempo, ele aqueça o nosso coração. Para de correr de um lado para o outro, gente, pelo amor de Deus. Está na hora de... A gente vai produzir, mas a gente precisa desacelerar. Não é pra gente ficar aí louco não dentro de casa. A gente tá louco dentro de casa. Não, não faz isso. Não faz isso. Reorganiza a rotina dentro de casa. Reorganiza a rotina dentro de casa. A gente precisa colocar dentro de casa também um pouco de tempo para as coisas. Porque senão fica tudo bagunçado dentro da nossa cabeça, da nossa vida. Aí o que já tá bagunçado fora desorganiza a gente por dentro. Entendeu? Então, a ideia da solitude é regenerar. E lembrando que regenerar é formar-se novamente. Então, vamos aproveitar esse tempo pra gente se formar novamente. Perguntas? Dúvidas? Rita Dias, que bom, eu pedi a Deus que a gente pudesse ter um tempo de paz, de quietude, sabe? No coração. Gesmaí, estou sozinha, estou conseguindo me organizar, que maravilha! Tive que parar de novo, estou podendo rever muitos conceitos e aulas de Bíblia. A gente disponibilizou os cursos online para os alunos terem um tempo para pensar. Muito bom, parabéns, muito legal. Muito bom, muito bom. É bom a gente pensar, Lidiane, porque tem uma desorganização externa e esse é o movimento, né? A política de crise também deve fazer parte da política de solitude. Porque a crise, ela chega e a gente precisa saber replanejar a vida quando a crise chega. Então, por exemplo, a gente tá afastado da nossa rotina. A gente tá afastado daquilo que estava tão certinho na nossa vida. Replaneja, velho, com o que existe agora. Agora você pode replanejar. Então faça isso, gente. A gente precisa usar a nossa inteligência, nossos dons, nossos talentos para a gente reorganizar isso. Entendeu? Então, não sente culpa porque você está no ócio, não. É um tempo. É um tempo. Gente, isso vai passar. Só que a gente precisa ir para a zona, aquela zona que eu falei para vocês lá do crescimento. A gente precisa encontrar um propósito. A gente precisa encontrar um sentido. Então vamos usar os talentos que a gente tem, o potencial que a gente tem e se reorganizar durante esse tempo. Entristecer, lamentar, reclamar, ficar irritado, nervoso, vai melhorar? Vai mudar alguma coisa? Não. Então, tece. Tece, entendeu? Vai entrelaçando esse tempo de regeneração. A humanidade está sendo chamada a um momento de regeneração. A gente está precisando muito isso. Muito isso. A quarentena serviu para mostrar o quanto sou feliz sozinha. Por aqui, sem dificuldade de ficar sem fazer nada. Flávia Queiroz, parabéns. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Estou quase lá. Peraí. Estou quase parada. Peraí. Ah, não, aqui é... Peraí, gente, que eu tô tentando ler, tá? Nesse momento de reorganização interna, é comum não termos uma quarentena produtiva
nos julgar pode nos acelerar mais? Maina. É engraçado, Maina, porque nesse tempo que nós estamos aí de quarentena, o que eu observei é que muita gente não se permitiu nem o descanso dentro de casa. Tem gente trabalhando 24 horas sem parar. E é muito doido isso, muito doido mesmo. Porque ela não trabalhava assim quando ela estava nos tempos de rotina. E você tem que parar para saber o que aconteceu com você. Se a demanda aumentou e se ela aumentou, você tem que ter um tempo para você se refazer para dar conta da demanda. Se você não conseguir fazer isso, e a solitude é esse lugar da regeneração. Eu preciso parar, me respeitar. Olha o alto apreço, olha o alto valor, olha o solo. Se eu não conseguir ficar firme no solo, eu caio, eu vou embora. Então eu tenho uma demanda maior? Tenho, mas eu preciso de um tempo para eu me refazer nesse solo. A lela e a força estava expandindo, mas ao mesmo tempo esgotada. Na raiz, na solitude, a planta está inteira e concentrada. Foi tão necessário esse tempo de regeneração em mim. Ótimo, a Cláudia está escrevendo. Gente, escreve. Se você não consegue falar, escreve. Usa os recursos que você tem. Ok? Então é muito legal. Walter tá aí, muito bacana. Ticiana. Rita Dias me falou de você, um grande prazer escutá-la, obrigada. Tô interagindo com vocês, olha que coisa linda. Diminuir as expectativas e viver uma coisa de cada vez com a intensidade necessária. Uma das coisas que a gente aprende na solitude, que é legal, aí o Luiz Carvalho, que ele trouxe aqui, quando você tem muita coisa, parece que a vida desorganizou, separa as coisas e classifica elas. Isso é urgente, isso é importante, isso aqui eu posso deixar para depois. Já te ajuda a reorganizar e replanejar as coisas quando elas mudam, tá? Então, o que eu tô falando para vocês aqui são exercícios de solitude. Porque quando eu paro para refletir, que foi um dos pontos que eu coloquei, reflexão. Peraí, gente, tem muita coisa para fazer. Eu preciso parar e reorganizar. Então, esse bloco, isso é urgente, isso é importante, isso aqui. Então, aí eu me organizo. Isso é muito legal, porque essa expectativa de que a gente tem que estar dando conta de tudo, e tem muita coisa aí por trás, né? Ansiedade, medo de morrer, alguma coisa assim, culpa e tal, e outras coisas aí que os psicólogos de plantão vão saber mais do que eu. Então, a ideia é desacelerar. A ideia é encontrar um pouco de paz nessa mudança, tá? Nessa transformação. Vai passar? Vai, mas a gente vai precisar aprender um pouquinho a se regenerar. É um tempo de chamado pra gente, tá? Aí a Ana dizendo aqui pra mim, eu tô nessa, a demanda aumentou, não consigo fazer nada com a minha família. Então a Ana reorganiza a família. Reorganiza a família, entendeu? Funções, tarefas, tempo. Reorganiza. Nós vamos viver aqui dentro de casa, então nós vamos organizar. O que nós vamos fazer de manhã? O que nós vamos fazer à tarde? Quais são as tarefas? O que a gente consegue fazer? Reorganiza, porque as pessoas vão se sentir úteis, as pessoas vão descobrir que elas têm talentos e podem fazer as coisas. Então, se um está sobrecarregado, significa que as outras pessoas estão ociosas. E pessoas ociosas, a gente vai ter uma demanda muito ruim, muito destruidora e não regenerativa. Adoro a solitude, vivo ela todos os dias, pois fico sozinha em casa enquanto meu marido e meu filho saem para trabalhar e só retornam à noite. Gisele, na quarentena eles estão saindo, Gisele? Minha filha, tem que ficar em casa, aqueles que puderem, é claro. Replanejar a vida, ok? Ok. Gente, quando a gente fala assim, a Elzinha, ei Elzinha, quando fala assim, preciso desse momento, todos nós precisamos de um momento. Todos, 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 todos. E a gente respeitar esse momento é muito rico para nossa saúde, principalmente agora. A gente junto, tá?
A Túlia aqui, que é a nossa pediatra, tá dizendo que as mães estão surtando com as crianças pequenas. E é verdade, algumas mães que eu acompanho que têm crianças pequenas, elas estão descobrindo o que as babás passam, o que as escolas passam, o que as professoras passam. E é muito legal, Túlia, que as mães, agora que estão com os meninos pequenos, estabeleçam rotinas, porque os meninos tinham rotinas antes, né, de acordar, de ir para a escola. É muito interessante que algumas escolas estão mandando, assim, para crianças que já estão na escola, atividades para casa, deveres. E é muito interessante que se a criança estudava naquele horário, você trabalhar uma rotina dentro de casa que ele possa desenhar, que ele possa fazer algumas atividades que ele fazia na escola, porque você vai replanejando esse lugar. Então, eu mudei de lugar, mas eu posso continuar com algumas tarefas que eu fazia. Então, agora a gente vai precisar, eu acho que a palavra é replanejar. Eu acho que a palavra é replanejar para a gente dar conta disso, sabe? É hora de descobrir nossos talentos. Foi ótimo o momento para que eu me adapte à aposentadoria que me aguarda em setembro. Exatamente. Preciso aprender a desacelerar. E Baeta, começa a colocar prazeres na vida, os seus, aquilo que te dá sentido, aquilo que te faz bem na sua companhia, sabe? Isso é muito importante depois do tempo produtivo. Então, aqui, a turma que está fazendo o curso aí. Ok, gente, muito legal. Muito legal. Eu acho que vocês pegaram aí esse esse processo, esse tema da solitude. A solitude, para mim, é um grande exercício de espiritualidade que desde quando a gente nasce até a hora que a gente vai morrer, a gente é chamado para exercitar essa solitude. Tem um filme chamado A Natureza Selvagem, que é ele que eu vou indicar. Ah, olha aqui a Mara. Mara, quanto tempo, hein, minha querida? Mara foi minha aluna no curso de teologia. Precisamos encontrar beleza no silêncio. Esse tempo é para isso, seguir somente e ir em frente. O silêncio é um exercício, né, da solitude. Desliga tudo em casa um dia e fica em silêncio para você ver. Silêncio mesmo. Silêncio. Silêncio. Só o silêncio. É tão importante. Às vezes é tão bom, né? Então, eu estava falando aqui um pouquinho sobre o filme A Natureza Selvagem, que é o filme que eu vou indicar para o tempo da solitude, que é um rapaz que ele vai em busca dele mesmo. E é um filme que faz muitas reflexões sobre o impacto que a gente tem na vida dos outros quando a gente estabelece esse solo, quando a gente estabelece esse lugar, né? Então, é bacana. Muitos ainda estão reconectando a casa. É uma volta para casa. A maioria tinha um dormitório. Ia em casa para dormir. Verdade. Muito verdade, Celi. Muito verdade. Eu tô percebendo que muita gente não tinha um lar, tinha um dormitório. Exatamente. Muitas pessoas não comiam em casa, trabalhavam o dia inteiro, passavam em casa só para dormir. E agora o dormitório ou esse lugar temporário virou um lar, que é uma metáfora do nosso corpo, né? O nosso corpo virou o nosso lar. E antes ele era só apenas movimento, e agora que ele precisa se aquietar, a gente não está conseguindo aquietar ele por dentro, né? É importante isso aí, tá? Não devemos fugir do banquete das dificuldades. Vamos pedir a Deus lucidez. Aos alunos aí do curso de Esther falando dos banquetes. Meus filhos estão aprendendo a cozinhar junto comigo, Ana Cláudia. Olha que coisa boa. Cozinhar juntos. Legal, é uma forma de replanejar, é isso aí, né? Então é importante. Com crianças, o silêncio não existe.
Ô, mãe livre e feliz, sabe o que você pode fazer? Sabe a brincadeira da estátua? Sabe a brincadeira do não piscar? Sabe a brincadeira dessas brincadeiras? Você pode fazer a do silêncio, entendeu? Você lembra? Quem falar primeiro? Você lembra dessa brincadeira? Então você pode fazer uma brincadeira de silêncio com eles, tipo assim: ninguém pode falar, vamos ouvir o que o tempo tem pra nos dizer. Aí eles tudo calado assim, ó. Entendeu? Pode criar essas brincadeiras, igual a gente brinca de não piscar, ok? Uma dica aí pra gente aprender e ensinar o silêncio pras crianças. Vocês estão rindo, né, gente? O filme A Natureza Selvagem, A Natureza Selvagem e Nascer e Pertencer, eu também tô indicando o Wall-E, aquele computadorzinho que fica sozinho no planeta depois que o ser humano destruiu o planeta, né? Tá aí a Gesmaí, se não estivesse estudando com você e me trabalhando, talvez estivesse meio desesperada por causa do meu perfil. Gesmaí, você tava louca aí correndo na rua. Graças a Deus que você tá aí no processo de mudança, minha amiga. Graças a Deus, desenvolvendo novas habilidades. Estátua é todo dia, é isso aí. Tranquilo, gente? Tranquilo? Tranquilo? Solitude. Fica pra gente, então, uma música da Zélia Duncan, Catedral, pra gente ouvir, tá? Fica aí um filme, A Natureza Selvagem, como dica, depois eu coloco no Stories pra vocês lembrarem. Fica aí o conceito de solitude, que é essa palavra poética de posição de solo, de posição de autoapreço, alto valor, uma forma diferente de comunicação, que é a comunicação interior, e esse momento que eu vou precisar para regenerar, dar uma forma nova, revivificar, dar uma nova vida. E aí eu tenho silêncio, eu tenho oração, eu tenho reflexão, eu tenho a leitura, eu tenho a música, eu tenho atitudes, eu tenho tantas coisas que eu posso fazer e eu posso ensinar as pessoas a ter um tempo de silêncio ali, que é a família, o lugar que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta de estar e que, se a gente não cuidar, vai virar uma zona de conflito, vai virar uma zona de estranheza, vai virar uma zona de gente ansiosa, irritada, vulnerável, todo mundo se agredindo, e não é legal. Então, se a gente puder fazer alguma coisa, vamos nos replanejar para que juntos a gente também tenha tempos para que cada um cultive a sua individualidade. Cada um cultive o seu tempo de regeneração. Cada um cultive o seu tempo de fortalecimento interior para dar conta das demandas desse novo tempo. Então, esse era o propósito dessa live para vocês, viu? E eu agradeço muito esse tempo. Agradeço muito a presença de vocês e depois a gente volta com a série Outonos, falando de outro tema aí. Vou pensar um pouquinho e que, por mais que esse tempo seja desconhecido e muitas vezes confuso, que a gente encontre paz, que a gente chegue na zona do crescimento, que a gente estabeleça sentido, que a gente estabeleça propósito e que a gente consiga nos readaptar para que o crescimento seja eficaz e quando tudo isso passar, porque vai passar, a gente consiga sair numa nova forma, numa transformação que vale a pena nos nossos encontros, porque vão acontecer os nossos reencontros e que a gente venha com mais vida e não áridos, tá bom? Que a paz esteja conosco, ok? Que a alegria seja cultivada e que mesmo diante de novas demandas, a gente se encontre nos desencontros que a vida está fazendo, ok? Beijo grande para vocês, até mais. Obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje, tá bom? Tchau, tchau. Beijo, beijo.